Vamos lá, galerinha. Geradores e receptores elétricos. Quando a gente começou nossos estudos de eletrodinâmica, para que a gente não sofresse para aprender a parte básica, eu colocava lá uma bateria de 10 volts e ela tinha sempre 10 volts e acabou. Eu colocava uma bateria de 12 volts no circuito, era 12 volts e deu. Porque era prático pensar dessa maneira. E eu vou te dizer que eu, quando aprendi que a pilha de 1,5 volts que a gente compra para os nossos aparelhos, ela nunca me fornece 1,5 volts, eu fiquei preocupado. Mas fica ligado, ó, não é coisa de Brasil não, tá? Não é só no Brasil que tu compra uma bateria de 12 volts e não recebe 12 volts para usar, certo? É um fenômeno físico. Né? No Brasil tem essa história das empresas te venderem o serviço e nunca te entregarem o serviço todo, né? Mas não é a mesma coisa, aqui é um fenômeno físico. Então vamos entender por que, mais uma vez, quando tu compra uma bateria de carro de 12 volts, tu nunca usa os 12 volts, sempre usa menos que isso, certo? Porque exatamente aquele valor que a gente compra é a força eletromotriz, é o que a bateria tem disponível ali. Porém, quando nós conectamos uma lâmpada nesta bateria de 12 volts, uma corrente elétrica vai percorrer o interior dessa bateria. Da onde para onde? Do mais em direção ao menos, já que isso aqui está movimentando a corrente elétrica. Esse é o sentido então. Quando esta corrente passar por essa resistência, que é chamada de resistência interna, resistência interna, vai haver uma perda de tensão ali, né? Vai ter uma queda de voltagem ali, concorda comigo? Ou seja, a voltagem que vai sobrar nos polos do gerador é aquilo que foi gerado menos aquilo que foi perdido no efeito Joule, transformação de energia elétrica em calor, que é o R vezes I. É multiplicando R por I que a gente calcula uma voltagem no resistor, não é isso? Então é por isso que esta é a famosa equação do gerador. Porque ele gera, mas ele perde um pouco também. Professor, por que o cara não coloca então na bateria lá a voltagem que ela vai fornecer? Porque a voltagem que ela vai fornecer vai depender de quanto I eu deixo passar por dentro dela, né? Por isso que o cara fornece a força eletromotriz da bateria. Mas não te preocupa. Quando tu compra uma bateria de 12 volts, vai na casa das lâmpadas, compra uma lâmpada de 12 volts, o engenheiro sabe que conectando a lâmpada na bateria, a lâmpada não vai estar recebendo 12 volts, nem a bateria, né, fornecendo 12 volts, mas uma foi feita para a outra, tá? Então não precisa fazer cálculo nenhum na hora de comprar as coisas do teu dia a dia, né? Porque senão ficaria meio bizarro, né? Ficaria antiprático. Peraí, deixa eu fazer um cálculo aqui. Ah não, eu preciso da bateria de 3,48 volts, né? Não faz sentido, certo? Então já está tudo prontinho para vocês, na hora do usuário, né? Mas aqui na física a gente tem que ter consciência do porquê que isso está acontecendo. O receptor, meus amigos, visualmente ele é igual, tá vendo? Ele tem resistência interna e ele também tem uma DDP ali dentro, ó. Só que cuidado, aquilo ali é uma força contra-eletromotriz. Para aquilo ali ser uma força contra-eletromotriz, para onde é que a corrente deve ir? Para a esquerda ou para a direita? Sacanagem, eu adoro fazer isso. Galera, ó, é para a direita também. O senhor aqui falou que é o contrário, e é o contrário. Está ou não está o contrário? Está, né? Porque eu provocativamente mudei a DDP, tá vendo? Ó? Eu mudei o lado do positivo para o negativo, certo? Se estivesse na mesma posição, positivo e negativo, a corrente teria que ter o sentido oposto. Mas como eu mudei o valor da DDP, mais ou menos, né? Então ter sentido oposto, nesse caso, é ter o mesmo sentido, né? Certo? Daquele exemplo para este. Ou seja, este cara está empurrando a corrente elétrica no sentido oposto da corrente elétrica, por isso que é chamada de força contra-eletromotriz. Quer dizer que o receptor, um bom exemplo de receptor é um motor elétrico, né, gente? Aquela DDP que eu coloco nos polos, uma parte é aproveitada de maneira útil para girar o motor, mas uma parte vai fazer o motor aquecer, não é isso? Então é uma energia perdida de maneira inútil. Como é que fica a equação do gerador? Como é que fica a voltagem nos polos desse, receptor? É aquilo que é consumido de maneira útil, mais aquilo que é consumido de maneira inútil. Então a voltagem, a queda de tensão nos polos do receptor tem duas consequências. Uma que é gerar energia útil, o motor gira, e outra esquenta. Que merda. Bom, pela própria equação, já dá para perceber que a curva característica de um gerador e de um receptor é diferente. Se eu faço o gráfico V por I,
Um deles é uma curva decrescente, o outro é uma curva crescente. Em ambos, quando a corrente é zero, a voltagem é a força eletromotriz. Quando a corrente é zero, a voltagem é a força contra a eletromotriz. Só que, à medida que a corrente que percorre o gerador cresce, sobra menos voltagem nos polos. E chega uma hora que a corrente é tão grande que a voltagem é zero. Essa corrente é a famosa corrente de curto circuito. É muito comum eles perguntarem qual é a corrente de curto circuito para tal gerador. É só tu pegar a equação do gerador e colocar zero na voltagem. Ó. Aí menos passa mais. Está multiplicando, passa E sobre R. Ó. É assim que se calcula o ICC. Ó. Força eletromotriz sobre resistência interna. Já o gerador, o receptor, perdão, quanto maior a corrente que tu coloca nele, maior a voltagem. Ó. Só que chega uma hora, né, gente, que essa corrente é tão grande que vai gerar tanto aquecimento lá dentro que vai fundir esse receptor. Portanto, apesar de pelo gráfico poder aumentar indefinidamente a corrente, né, o fabricante vai falar, olha, usa tal corrente para ter o melhor aproveitamento, senão vai derreter o motor, sem dúvida nenhuma. Senhor, se eu botar uma voltagem menor do que a necessária, ele simplesmente não vai girar. Pode não girar, mas não vai gerar nenhum dano, não vai ter problema. O problema é tu colocar mais voltagem do que o fabricante recomenda, aí queima. Se colocar menos voltagem, não queima. Tens um aparelho que tu não sabe que é 110, 220, e estás em Curitiba que é 110. Pode lascar na tomada, tu não vai se perder do aparelho. O máximo é ele não funcionar. Tens um aparelho que tu não sabe se é 110, 220, estás em Floripa que é 220. Não coloque na tomada, porque se for 110 vai queimar e não vai ter jeito. Certo? Bom, galerinha, na hora que a gente fala de gerador e receptor, é muito comum as perguntas. Calcule a potência útil, a potência gerada, a potência dissipada, a potência fornecida. Tem uma porrada de tipo de potência para calcular. Só que no formulário só tem uma fórmula de potência. Potência é V vezes I. E usando V igual a R vezes I, isola, substitui, nasce dois filhotinhos que podem te ajudar a calcular a potência. O R vezes I ao quadrado, ou colocando no lugar do I V sobre R, fica V ao quadrado sobre R. Beleza? Então me ajudem. Como é que eu calcularia a potência gerada em um gerador? Quem é que gera? É a eletromotriz, resistência interna ou os polos? Eletromotriz, é a força eletromotriz. Então é E vezes I. Tu vê, essa fórmula não tem, gente. Essa fórmula aí na verdade é só um consenso, é V vezes I a fórmula. E que V é aquele? Eu quero ver que está gerando. Quem é que está gerando? Força eletromotriz. Se eu pergunto, potência gerada, hein? Potência gerada. Se eu pergunto potência dissipada, onde é que está ocorrendo dissipação de energia? Resistência interna, então vai ser R vezes I ao quadrado. E que R é esse? É o Rzinho. Rzinho vezes I ao quadrado. Ou seja, a fórmula é a fórmula da potência normal. Eu apliquei em quem está fazendo a coisa perder energia. Resistência interna. Potência fornecida, ou potência útil também nesse caso. Aí eu vou usar o próprio V, né? Concorda comigo? Aí eu poderia ter colocado tudo isso aqui vezes I, mas mais prático é colocar V. Basta lembrar que esse V é o V nos polos, nas extremidades do gerador, só isso. Tá? Então cuidado, o cara tem que ter bom senso aqui para calcular as várias potências. Não tenta querer decorar isso aí, que é loucura. Vamos. Gerar receptor agora. Quem é a potência dissipada? Quem é a potência dissipada? Dissipada nesse caso é perdida, hein, gente? Continua sendo no Rzinho. R vezes I ao quadrado, não mudou. Potência útil. A potência que é utilizável. É o I. Mas é em quem? Vezes quem? Vezes o E', não é a força contra a eletromotriz que é usada para movimentar o motor? Então é ela que vai ser utilizada de fato, certo? E qual é a potência consumida, a potência total consumida? Agora sim, é V vezes I, onde o V é a voltagem nos polos. Observe que a potência fornecida para um é a potência consumida pelo outro, né? Certo?
para um fica parecida com a potência gerada pelo outro, então tem que tomar cuidado, tem que usar o bom senso na hora de determinar isso. Pela lei da conservação da energia, a potência total é a dissipada mais a útil, né? Concordam comigo? Bom, claro que assim, né, fiz uma breve revisão sobre geradores e receptores, né? Temos que fazer exercícios para fixar isso. Mas antes de começar a fazer exercício, então, vamos finalizar relembrando as leis de Kirchhoff. Na verdade, são só duas leis. A primeira delas é bem óbvia, né? Então, a primeira lei, também chamada de lei dos nós. É aquela que nos lembra que o somatório do I que chega no nó é igual ao somatório do I que sai do nó. Lembra? A soma das correntes que chegam tem que ser igual à soma das correntes que saem. Até porque o nó não pode ser um sumidouro de elétrons, né? Os elétrons não podem desaparecer quando entram no nó. E também o nó não pode ser um vertedouro de elétrons, né? Certo? Portanto, a soma do I que chega tem que ser igual à soma dos Is que saem do nó, sem exceção. E a segunda lei de Kirchhoff, chamada também de lei das malhas, é aquela que nos diz que se eu fizer um somatório de todas as quedas de tensão em uma mesma malha, ao longo da malha, isso tem que dar zero. Quando eu falo somatório das voltagens, lembra que tem somatório de força eletromotriz e tem somatório também de R vezes I. E R vezes I é uma perda. Força eletromotriz está gerando, né? Se eu somo na malha todas as gerações de energia com todas as perdas de energia, quando eu chego no início de novo, tem que ter dado zero. Não pode estar sobrando energia do além sem ser utilizada, certo? O somatório das voltagens em uma malha igual a zero, ou o somatório das forças eletromotrizes menos o somatório dos R's vezes I, que é uma queda de tensão, tem que dar igual a zero. Eu prefiro escrever de cima, porque de cima DDP pode ser positiva ou pode ser negativa, né? Fica bem prático. O somatório das voltagens de uma malha é igual a zero. E na hora de usar as leis de Kirchhoff, é raro, não é todo ano que a UFSC cobra. Eu vou te dizer que é assim, 2 anos não cobra a lei em si, né? E 1 ano cobra. 2 anos não cobra, 1 ano cobra. Vamos dizer que a cada 3 anos é cobrada alguma vez uma equação que precise da lei de Kirchhoff. Para resolver problemas da lei de Kirchhoff, né? Por exemplo, aqueles probleminhas clássicos, ó. Essa aí é um clássico, né? Tem DDP aqui, tem DDP lá, resistência em cada parte. Tu monta uma equação com a lei dos nós, 2 equações com a lei das malhas, isola numa, faz um sisteminha, acha os 3 Is, a corrente em cada malha, certo? A corrente nessa parte, que eu chamo de I1, I2 e I3. Achou I1, I2 e I3, matou o probleminha. Mas o melhor mesmo é a gente fazer exercício para a gente ver o que a gente consegue, né, fazer aí sem fugir muito das aulas. Eu vou começar a fazer exercício da parte eletrostática, do começo da matéria, e na aula que vem é só exercício que nós vamos fazer, e é indispensável que tu tente antes, para melhor aproveitamento do exercício. Então, para a aula de hoje, ó, tu pode fazer exercícios de circuito elétrico mais simples, pode arriscar exercícios com associação de resistores, fazer uns 2, 3 de capacitores, pega lá um gráficozinho de gerador, pega uma questão que tem um gerador e um receptor conectado e tenta resolver, vê se tem uma questãozinha com essa cara aqui para tu fazer por Kirchhoff, para que na próxima aula a gente também faça exercício dessa parte. Como eu acredito que alguns já arriscaram alguns exercícios da parte inicial do curso, do Super, eu vou começar fazendo então questões de eletrostática, que foi o começo do curso.